Olá, amigos e irmãos de todo o Brasil. Aqui quem fala é o pastor Alexandre Salles. Eu vou estar comentando nesse vídeo sobre esse último acontecimento, dessa morte do ator da Globo, Domingos, e foi uma coisa muito triste que ocorreu e que chocou todo o país, todo o Brasil. Mas eu quero deixar algumas coisas, porque algumas pessoas podem pensar assim, mas por que Deus deixou? Por que isso veio acontecer? Uma pessoa tão boa, por que acontecem essas coisas, né? Mas eu quero deixar uma resposta de um lado cristão. Como eu sou um pastor protestante, eu quero deixar uma resposta sobre as coisas que eu venho estudando ao longo dos anos e que vai poder ajudar alguma coisa, esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, existe Deus, um ser, um espírito que rege todo o universo, todas as coisas. Ele é o Criador. Ele é o Todo-Poderoso que comanda todo o universo. Mas ele fez as criaturas, o ser humano livre, que possui raciocínio, é um ser racional por natureza. E existe, por um lado, a liberdade, o livre-arbítrio do ser humano. Por outro lado, existe a providência de Deus, que comanda tudo. Mas Deus respeita a liberdade, o livre-arbítrio. Tudo bem, esse livre-arbítrio é um livre-arbítrio limitado por causa do pecado de Adão e Eva. A gente não pode negar isso. Mas o homem possui liberdade. E o que aconteceu com esse homem, esse artista, o que tem acontecido com diversas pessoas em toda a história da humanidade, que chocou o Brasil. Alguém pode dizer assim, ele estava em pecado, não tinha Jesus, aí ele morreu, foi assim, foi assado, mas não é assim que a gente deve interpretar. Deus respeita a liberdade do homem. Ele pode ser, não estou dizendo, o rio onde ele foi mergulhar depois do almoço, como foi narrado na televisão, ele é perigoso. Mas Deus poderia ali ter ajudado e salvado ele, né? Poderia ter acontecido isso. Mas por que Deus deixou ele morrer? Existe um anjo da morte, que a igreja prega, isso está escrito na tradição. Existe um espírito da morte. Mas esse espírito não pode levar uma pessoa sem a permissão de Deus, porque também está escrito na Bíblia que nenhuma folha que cai de uma árvore no chão cai sem um consentimento de Deus. Mas Deus respeita a liberdade. Existe um equilíbrio entre a liberdade de escolha do ser humano e a providência divina. E por um motivo também oculto, acontece de a pessoa vir a falecer, porque Deus quis assim levar a pessoa. A gente não tem essa resposta. Mas não é porque ele pecou ou que ele estava pecando. Pode ter sido também. Pode ocorrer que a pessoa estava pecando e Deus achou por bem levá-lo. Mas também pode não ser. Pode não ser por causa disso. Porque a providência divina, na tradição da igreja, eu já li sobre isso, ela regula a maldade no mundo, freando o ser humano e às vezes fazendo algumas coisas, levando algumas pessoas antes do tempo, para que as pessoas que ficaram, como aconteceu nesses últimos dias, a gente notou isso, as pessoas virem a refletir sobre o assunto, temer a Deus. Está escrito na Bíblia que a gente deve tremer, a gente deve operar a nossa salvação com tremor e temor, né? Está escrito isso em Paulo. É porque Deus, tudo está nas mãos de Deus, mas Ele é um Deus justo, Ele é amor. Mas ao mesmo tempo ele é justiça.
Então, tudo que tem acontecido, esse último fato horrível que aconteceu, eu lamento muito, um homem jovem, até aparentemente bom, parecia que era gente boa, realmente era mesmo. E se foi de uma morte trágica. Mas Deus respeita a liberdade. Então a gente tem que entender que existe a liberdade, existe a providência de Deus que regula tudo. E o homem deve ter temor de Deus, porque está nas mãos dele. A sua hora da sua partida, da sua morte. Porque nem a morte pode tirar a vida de um homem sem a permissão de Deus. Então, mas é um motivo oculto. A gente não sabe o porquê. Mas existe um porquê. Mas esse porquê está em Deus. Mas ele não cometeu injustiça, entende? E de repente esse homem não estava fazendo nada de errado, mas Deus quis levá-lo para poder mostrar o exemplo dessa morte, desse problema, para outras pessoas que ficaram. Mas por que ele, por que não outra pessoa? Aí a gente não tem como responder. É uma decisão oculta de Deus. Eu deixo isso para vocês refletirem. Mas é assim que a igreja prega, que narra e interpreta a Bíblia desse jeito. O homem possui liberdade. O homem deve temer a Deus. O homem deve tremer. Porque está nas mãos de Deus a vida e a morte. Ele pode poupar, mas ele pode levar por algum motivo oculto que não conhecemos. Essa é a minha resposta que eu dou para que venhamos entender mais de Deus. Porque Deus é o dono de todas as almas. Ele pode fazer o que ele quer, o que ele achar de melhor. Pode salvar ou não salvar, levar. E assim a gente não entende, mas existe justiça em Deus, existe uma lógica que a gente não consegue compreender como humanos, criaturas finitas. Deus é transcendente e a gente não pode abarcar o que passa na mente dele, senão ele deixaria de ser Deus. Nós somos limitados, somos criaturas, devemos ter cuidado, porque não sabemos do amanhã. Como mesmo o apóstolo Tiago lhe disse, e o que é a nossa vida? É um vapor que hoje aparece e amanhã se desvanece. Aí depois, mais à frente, ele diz, em vez de vocês falarem assim, que eu vou a tal cidade, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vocês devem dizer, se o Senhor permitir e eu viver, eu farei isso ou aquilo. Então está nas mãos de Deus a nossa vida. Devemos orar, pedir, agradecer por esse mais um dia de vida que eu estou falando aqui com vocês. Você está aí na sua casa, com seus familiares, mas não houve injustiça de Deus. E não sabemos se ele estava pecando, se esse homem, se não estava. Pode acontecer, ele estaria pecando realmente alguma coisa. Mas também pode ser que não. E ele leve assim mesmo, por algum motivo oculto que não conhecemos. Eu deixo essa resposta para vocês. Um grande abraço. Amém.